Das mulheres trans, a parte externa, né, a confecção da vulva, ela é muito parecida, assim, né, em todas as técnicas, né? Em todas elas, a gente consegue fazer um pequeno lábio, um grande lábio, um clitóris e uma uretra curta, um clitóris sensitivo, né, capaz de fazer a paciente ter um orgasmo clitoriano, e uma uretra curta, fazendo com que ela consiga urinar sentada, que é um sonho também, né, muito importante dessas pacientes. Muito semelhante, assim. Em todas as técnicas é claro que tem cirurgiões mais refinados e tem cirurgiões mais grosseiros, né? A gente tenta sempre ser o mais refinado possível para tentar transformar. É a hora que a cirurgia plástica, que você encarna o cirurgião plástico ali, e a hora que a cirurgia demora 8 horas. É isso. É por isso. O detalhamento da cirurgia ser tão demorada, porque eu participo das cirurgias, eu já te perguntei, sei lá, centenas de vezes qual é a melhor técnica, e não existe a melhor técnica, e o detalhamento do resultado final está na hora da arte da cirurgia, né? É quando a cirurgia deixa de ser uma ciência e se transforma numa arte. É isso. Aquela pintura que você vai fazer ali. É isso. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso encontro. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui um grande amigo, Dr. Luiz Augusto, médico urologista, que eu tive a honra de conhecer durante a formação dele como médico residente do Hospital Universitário Pedro Ernesto e responsável por uma nova etapa na minha vida profissional. Cirurgião geral, cirurgião oncológico, cirurgião bariátrico, e agora fazendo parte da sua equipe em alguns procedimentos específicos de uma cirurgia nova que eu não conhecia e você me apresentou. Luiz, cara, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Conta um pouquinho mais da sua formação e conta como é que você foi descobrindo o caminho da cirurgia de redesignação sexual. Obrigado a você, Falcão, pelo convite, né? Falcão falou que aqui, que é o Dr. Paulo Roberto Falcão, né? Falou aqui que a gente se conhece realmente desde 2004, quando eu entrei na minha residência no Pedro Ernesto. E para quem não sabe aqui, né, vou contar uma coisa que talvez nem o Falcão saiba. Quando a gente entra, a gente começa a admirar as pessoas, né? As pessoas que têm mais habilidade e tudo mais. E naquela época, em 2004, eu me lembro que eu olhava alguns staffs, alguns professores operando, né, e eu não tinha visto, na época, o professor Falcão, né, hoje o meu amigo Paulo Roberto Falcão operando, né, e aí os meus colegas falavam assim, você acha ele bom? Porque você não viu o Falcão operando ainda, né. Então eu que tenho a honra, na verdade, de estar participando não só desse programa, como de ter aprendido muita coisa com você ao longo desse tempo, tá? Mas enfim, eu vou te contar um pouquinho de como eu entrei nessa área, né, da cirurgia afirmativa de gênero, popularmente conhecida como transgenitalização. Ao término do meu período dentro da cirurgia geral, dentro do Hospital Universitário Pedro Ernesto, né, na UERJ, eu entrei para urologia no próprio hospital e eu conheci talvez a pessoa mais importante assim, da minha vida, né, em toda a minha formação cirúrgica, que foi o professor Heloísio Alexandre, acho que com certeza você conhece ele também, né? Que ele trouxe todo um conhecimento dessa área, das especializações que ele fez na Espanha, na Bélgica e também nos Estados Unidos, né? E quando eu terminei a urologia, né, então eu tive a oportunidade de ter o contato com essa área, e com essa área eu não chamo só da área da cirurgia afirmativa de gênero, né, é da área da reconstrução urogenital, né. A reconstrução urogenital é muito mais do que somente a cirurgia afirmativa de gênero. A gente trata com de disfunção erétil, implante de próteses complexas, estenose de uretra, curvaturas de pênis, malformações genitais em crianças, homens, mulheres, e também da cirurgia afirmativa de gênero. E então eu tive a oportunidade de ter esse contato que pouquíssimas pessoas no Brasil tiveram essa oportunidade. E eu sempre... eu tenho uma frase do meu sogro, né, que ele sempre fala assim, Luiz, você tem que estar preparado, né, você tem que estar estudando, você tem que ser bom, mas se você não tiver 5% de sorte na vida, você pode se dar mal, mesmo sendo um cara muito bom, né? E eu tive esse 5% de sorte, os 5% de sorte de encontrar essa pessoa, né? E é assim que eu terminei a minha formação em urologia, sendo então um urologista geral, né? O urologista geral, ele trata câncer de próstata, cálculo renal, enfim, esse tipo de coisa, né? Que todo urologista trata. Eu tive a oportunidade de fazer um fellowship, né, em reconstrução urogenital, tendo em vista que eu já conhecia o professor Heloísio, ele gostava de mim, eu tinha as habilidades necessárias que ele precisava e ele tinha mais do que as habilidades necessárias para a minha formação.
Então, em 2010, 2011, mais ou menos, eu entrei para esse Fellow de Reconstrução Urogenital e, incrivelmente, assim, a minha intenção não era ficar no Rio de Janeiro. Por que eu resolvi fazer esse fellowship? Eu queria ir embora para o interior, eu achava o Rio muito violento, enfim, eu queria levar minha família para fora daqui. Só que dentro da urologia geral, quando a gente trata um câncer, quando a gente trata um cálculo, quando a gente o urologista ele é capaz de trazer um monte de... A própria cirurgia urológica é capaz de trazer um monte de transtorno para o paciente. E quem resolve esses problemas é o reconstrutor urogenital. Era justamente aquele fellow que eu estava fazendo. Então eu queria fazer uma especialização para ir embora, continuar fazendo urologia geral, mas ter a capacidade de resolver os problemas que eventualmente eu mesmo causei, né? Com 3 meses dentro do fellow de urologia, lidando com... Esse fellow foi aonde? Foi aqui dentro do Hospital Universitário Pedro Ernesto, com que é um dos maiores, exatamente, que é um dos maiores centros do... a gente está entre os 3 maiores centros do Brasil, né, de reconstrução urogenital. Talvez até o maior. Eu percebi assim que eu estava navegando ali num oceano azul. O que eu quero dizer com isso, né? Por que eu iria fazer urologia geral e fazer o fellow só para resolver os meus problemas, se eu poderia resolver o problema de todos os outros urologistas do Brasil? Olha que loucura, né? Rapidamente eu tive a felicidade de perceber isso e esqueci da urologia geral. Esqueci completamente. E desde 2011 eu me dedico 100% somente à reconstrução urogenital. Dentro da reconstrução urogenital, um carro, não vou te falar que é o carro-chefe, mas é muito importante dentro da reconstrução urogenital as questões de gênero, né? Então, tanto as malformações de crianças, adolescentes, como também a cirurgia de transgenitalização, passaram a fazer parte da minha vida de forma muito intensa. E na época, em 2010, assim, era muito difícil, né? Esse público ele não tinha visualização, né? Eles não tinham ninguém olhava para eles. Era um público absolutamente à parte da sociedade, né? E eu comecei a fazer, terminei o meu fellow, né? Só terminar o fellow 1 ano não é suficiente para você entregar um bom resultado. Eu tive a oportunidade de entrar no concurso público para a UERJ. Eu sou médico da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sou cirurgião urológico da universidade e continuei fazendo os procedimentos cirúrgicos com a tutela do professor Heloísio, com ele do meu lado, né? Para não trazer dano para aquilo que eu estava fazendo, tendo em vista que é algo tão complexo. E fui, até que você realmente se torna uma pessoa realmente expert no assunto, é o que eu me considero hoje, é por isso que a gente está aqui, né? Para ter esse bate-papo. E você hoje é o responsável por esse setor no Hospital Universitário Pedro Ernesto, uma vez que o professor Heloísio, ele optou por seguir um outro caminho, e ele fez hoje o que você pensou em fazer lá no seu começo, né? Ele que foi para o interior. Exatamente, né? Em 2021 ou 22, mais ou menos, ou seja, 12 anos após a minha formação, eu já era absolutamente um cirurgião urogenital consolidado. O professor Heloísio, por aquelas mesmas questões que eu tinha lá atrás, né, as questões da violência, as questões para levar a família para um local mais tranquilo, ele resolveu realmente se mudar, ele foi embora, né, ele acabou indo para o sul do país, e eu herdei tudo aquilo que ele construiu, e estou tentando até hoje dar continuidade, né? Então, assim, hoje eu faço tudo que eu faço no serviço público, dentro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, eu faço também no meu privado. Eu sempre falo lá para os meus residentes, quando eles estão ali aprendendo no ambulatório junto comigo, que a minha vida é exatamente aquilo que eles estão vendo ali dentro do Pedro Ernesto. A única diferença, e você sabe bem do que eu estou falando, é que no Pedro Ernesto eu tenho uma nuvem, um mar de pessoas que eu tenho que atender, infelizmente, no menor tempo possível para conseguir dar conta daquilo. E no privado a gente consegue realmente fazer com que a coisa aconteça de uma forma mais veloz, de uma forma mais rápida. Isso dá um certo conforto, não só para a equipe, como também para os pacientes. Me conta uma coisa, curiosidade minha. 2010 a gente já está falando de uma época que já existia cirurgia robótica no campo da urologia, já existia cirurgia robótica para o câncer de próstata, toda uma dinâmica nesse contexto e, de certo modo, o médico, inicialmente, o residente em formação, ele vai
está voltado para uma formação mais, vamos dizer assim, mais tecnológica. E você conseguiu perceber a importância de um outro tipo de formação que exige muito mais uma arte, porque essa cirurgia é uma arte. Ela vai misturar urologia, ela vai misturar cirurgia geral, ela tem um componente de cirurgia plástica absurdamente delicado, e é do que se trata, para você conseguir oferecer uma dinâmica, oferecer o melhor resultado possível. E como é que você conseguiu perceber que talvez isso fosse um caminho de se encontrar profissionalmente? Porque existem alguns paralelos entre o que você faz e, de certo modo, o que a gente faz. A opção pela cirurgia bariátrica, no meu caso, ela veio depois da cirurgia oncológica. O motivo foi um pouquinho diferente, mas enfim. Hoje eu tenho um prazer enorme em tratar uma pessoa, em transformar a vida de uma pessoa que é obesa e ela volta a ter saúde. E eu fico imaginando a expectativa de uma pessoa trans, da identificação do gênero dela, ela não perceber o corpo dela e de repente encontrar um profissional e toda uma estrutura que pode ser responsável por essa modificação. Quando você percebeu que isso poderia fazer você fazer diferença na vida das pessoas? Pois é, então, assim, a primeira coisa é assim, quem faz a minha área tem que gostar de cirurgia grande. Aquela coisa de fazer uma cirurgia de 1h30 e acabar e ir para casa, isso não faz parte da minha especialidade. Então, assim, você tem que estar fisicamente bem e tem que realmente gostar de algo grande, né? E, assim, é difícil colocar isso em palavras, assim, porque só quem lida com o que eu lido no dia a dia que entende a satisfação de uma pessoa, não só após um procedimento, mas de receber um atendimento acolhedor, de você saber lidar realmente com esse público, de você realmente respeitar todas as dificuldades que aquela pessoa teve na vida, até chegar o momento de um procedimento cirúrgico, e aí é mais transformador ainda. Assim, a gente olha assim, Falcão, o brilho no olhar da pessoa após um procedimento, por mais que passe por aquele período difícil de pós-operatório, por aquele período realmente de adaptação à nova realidade, o brilho no olhar e o agradecimento que essas pessoas têm após um procedimento cirúrgico, e não só após um procedimento, como após todo um acolhimento que eu e toda a minha equipe fazemos, é realmente assim, é muito satisfatório pra gente. Eu acredito que a gente pode fazer um paralelo a isso aí também em relação a inicialmente o que você fazia, né? O que você faz muito ainda, que é a cirurgia da bariátrica, né? Talvez aquela pessoa que chega até você depois mais magra, vestindo uma roupa que não cabia nela antigamente, talvez seja um paralelo legal, assim, talvez seja uma satisfação semelhante. A gente fica muito feliz com isso. E muito feliz em que eles entendam desde o acolhimento inicial. Isso. Porque a pessoa portadora de obesidade, ela passa por uma série de dificuldades muito grandes. Eu imagino que nessa sua área as dificuldades não sejam menores do que isso. Pelo contrário. O preconceito, e como você falou, hoje a gente está vivendo uma época de tolerância muito maior. E eu não tenho dúvida que é assim que a gente deve conduzir as coisas, acolhendo, em qualquer cenário, A gente tem uma obrigação social de devolver tudo aquilo que a gente teve dado, reconhecido. A gente trabalha, a gente correu atrás, mas a gente não pode nunca negar. Primeiro a nossa origem e perceber que o próximo, o semelhante, tem que ser tratado como você gostaria de ser tratado também. Eu acho que esse cenário, para mim, ele é incrível. E poder fazer parte disso indiretamente, mas contribuir um pouquinho para esse resultado é muito bacana. Isso que você está falando se chama empatia. Né? Nada mais, para a gente resumir o que você está falando, é empatia. Né? E assim, é um tema importante esse que você está falando agora, né? Porque, como eu disse, eu tenho uma história dentro da reconstrução urogenital. Tem uma história que eu tenho 47 anos, eu sou ainda um jovem cirurgião. Eu tenho aí uma história de praticamente 15, 16 anos dentro dessa área, então eu aprendi a lidar com todas as etapas até um pós-operatório. E não é o que a gente vem vendo hoje em dia, né? A gente vem vendo assim muitas pessoas tentando buscar o conhecimento cirúrgico único e exclusivamente, e nem empatia existe. Os fins são absolutamente financeiros, assim. Então a gente tem visto um boom nisso no Brasil hoje em dia, e isso é uma coisa que eu gostaria de chamar bastante atenção aqui para a atualidade, assim. Tem que tomar muito cuidado com isso. Uma coisa que é muito clara para mim é quando você entende o processo como um todo. O especialista na sua área é o profissional que
entendeu e percebeu. 12 anos te levaram até aqui. A medicina não tem atalhos, a cirurgia não tem atalhos. Não é fazer um curso, não é pedir para um robô fazer a programação da cirurgia que aquilo vai dar certo no contexto global, na empatia, no acolhimento e no segmento de uma pessoa que eventualmente vai precisar de um apoio posteriormente à cirurgia. Isso é fundamental. E dentro do que você faz, dentro das opções de cirurgia que você faz hoje, você ocupa o seu tempo, qual seria o percentual de cirurgias de transexualização, qual seria o percentual de cirurgias de reconstrução genital? Olha, a gente tem que dividir aí essa pergunta em dois tempos, vamos dizer assim, antes de 2022 e após 2022, né? 2020, vamos pegar 2020, vamos pegar aí logo após a pandemia, 2021, 2022. Até lá era 20%, estou falando do privado, tá? 20% era essa área, 80% era reconstrução urogenital de uma maneira geral. De 2022 para cá, rapidamente passou a ser 50-50, de 2025 para cá, praticamente aí 70, 80, 20 para essa área deu um boom muito grande, assim, foi um boom enorme. É isso, a partir do momento que a sociedade passou a olhar esse público de maneira diferente, que o governo federal e que as operadoras de saúde sentiram essa necessidade de olhar melhor para esse público, né? Realmente a prática, tanto a prática pública quanto a prática privada, ela deu um boom muito grande, assim. Hoje em dia, como eu estava dizendo, praticamente aí 70% do meu movimento, 60%, 70% do meu movimento é desse tipo de procedimento cirúrgico, né? Tanto procedimentos primários, né? Aquelas meninas e aqueles meninos que vêm me procurar para fazer um procedimento primário, né? A transformação inicial, como também daqueles secundários, né? Aqueles que tiveram resultados não tão bons de um primeiro procedimento e depois a gente tem que fazer algum tipo de reparação, tanto em canal quanto na parte estética também. Falando especificamente do serviço público, como você sabe, eu sou hoje realmente o responsável pelo setor de reconstrução urogenital da UERJ, que é o setor responsável pelas transgenitalizações do hospital, né? Como eu já falei, eu sou responsável por um setor de reconstrução urogenital. Quando eu falo reconstrução urogenital, eu estou falando de malformações em crianças, adolescentes e adultos, estou falando em pênis curvos, estou falando em estenose de uretra, em câncer de pênis, aqueles pacientes que que tiveram seus falos amputados e a gente precisa reconstruir. A cirurgia trans é uma cirurgia que ela está dentro deste rol de procedimentos, né? Então, muitas vezes as pessoas me questionam por que a gente não aumenta o número de procedimentos cirúrgicos trans dentro da universidade. E assim, o centro cirúrgico é o grande funil de tudo, né? A grande dificuldade chama-se centro cirúrgico. Então a gente tem um ambulatório que atende as pacientes, que hormoniza os pacientes, que dão todo o suporte psique, e isso gera uma gama de pacientes com interesse em procedimentos genitais, primários e secundários. E depois esses pacientes vêm de uma fila única, do SER, do Estado, eles vêm para o nosso ambulatório, no qual a gente... Quais são os dias que nós fazemos cirurgias na UERJ? Todas as sextas-feiras. 2 cirurgias por sextas-feiras. Mas uma cirurgia grande como essa, a gente só consegue fazer uma, porque, como você bem sabe, demora aí 8 horas, 9 horas, dependendo da técnica que a gente utiliza, né? Ou seja, uma sexta-feira é dedicada especificamente para isso, mas as outras 3 são dedicadas para os outros problemas genitais, né? Então não é porque a gente quer operar menos, não é porque a gente opera menos no público, é uma questão de limitação de centro cirúrgico e limitação de pessoal. No momento eu estou treinando 2 pessoas para daqui a alguns anos, e no plural mesmo, estarem tão boas quanto eu, para que a gente, enfim, consiga realmente aumentar mais ainda esse movimento, se derem para a gente mais salas cirúrgicas, mas nesse momento é o que é possível de fazer, né? Bom, quando nós estamos avaliando um paciente com uma questão mais complexa, é necessário que haja um olhar integrativo, que existe uma equipe multidisciplinar nesse processo, como você bem falou, vocês trabalham de uma maneira agregada com essa equipe aqui na universidade.
Como é que funciona essa integração? Quais são os profissionais que são necessários para que faça essa avaliação? E em quanto tempo uma pessoa pode decidir que está na hora dela partir para a cirurgia? A gente precisa dessa avaliação multidisciplinar da mesma forma que a cirurgia bariátrica, como você mesmo está me dizendo. Só que tudo isso, né, eu não sei se na bariátrica dessa forma, é regulamentado. Tudo regulamentado, tanto pelo CFM quanto pelo Ministério da Saúde. E assim, eu tenho o prazer, né, na verdade foi o professor Heloísio, o grande, a pessoa que fez realmente tudo que está escrito praticamente no Ministério da Saúde relacionado à cirurgia trans, foi o professor Heloísio que ajudou a fazer, né? E eu estava lá junto também, né? Eu ajudei a participar e eu tenho o maior orgulho disso, né? Que, na verdade, tudo que o CFM faz é olhando para aquilo que está escrito no Ministério da Saúde. Então a gente tem uma participação, nosso grupo tem uma participação muito importante nessa regulamentação da cirurgia trans, né? E atualmente saiu agora uma normativa do CFM de 2025, que só pode ser feita a partir de 21 anos, mas isso vai cair, muito breve vai cair. O número hoje em dia é 18 anos. Procedimento cirúrgico só pode ser realizado a partir dos 18 anos de idade, após realmente uma avaliação de equipe multiprofissional. É necessário um laudo psiquiátrico com pelo menos 1 ano de acompanhamento. E é muito importante que a gente entenda isso, né? Não é laudo psiquiátrico por considerarmos que as meninas e os meninos são pacientes psiquiátricos. Não. Todos nós precisamos de um psiquiatra e de um psicólogo. Todos nós, para conversarmos, né? Na verdade, o procedimento cirúrgico é algo absolutamente irreversível. Então tem que ser excluída, sim, uma doença psiquiátrica outra, para que a gente tenha certeza de que a decisão daquele paciente ou daquela paciente é a correta. E aí sim fazemos um procedimento irreversível. Então esse laudo ele não é patologizador, ele é para excluir patologias, isso é muito importante, né? O endocrinologista ele é fundamental para que as modificações corporais feminilizantes ou masculinizantes sejam realizadas, né? Uma psicóloga ela é muito importante para ajudar as pessoas a lidarem com os problemas, tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório, novamente também de forma não patologizadora. Então eu diria que a base dos profissionais necessários para um procedimento como esse são o médico, o cirurgião geral, o urologista, o cirurgião plástico, eventualmente o ginecologista, um endocrinologista, um psicólogo, uma psiquiatra e um endócrino. Não sei se eu já falei de um endocrinologista, né? A base é essa. Vou fazer uma pergunta para você. Eu vou sempre traçar um paralelo com a nossa área de trabalho, que seria a cirurgia bariátrica. E na cirurgia bariátrica você tem vários tratamentos que vão levar ao mesmo objetivo, a mesma intenção, que vai ser a perda de peso, e controle do peso, controle de comorbidade. No seu caso, ou nessa área de atuação, redesignizar um paciente significa uma operação. Uhum. Então, o cirurgião sempre vai fazer parte do processo como o operador ou a pessoa ou o profissional que vai catalisar, de certo modo, a intenção do paciente desde o começo. Você tem ideia de um percentual de pessoas que começam o tratamento e optam por não fazer a cirurgia? Eu não tenho essa resposta, porque entenda que eu sou o final da linha. Muito provavelmente o pessoal da equipe de saúde mental e de endócrino teriam essa resposta muito mais na ponta da língua do que eu, né? Quando as pessoas chegam até mim, elas já chegam praticamente decididas pelo ato cirúrgico. Então, e há quanto tempo elas já decidiram por isso? Você deve ouvir isso. Isso aí. Doutor, tem 1 ano, 10 anos, desde que eu nasci. A história natural ela é típica. Eu sempre digo que não existe o preto e o branco, existem vários tons de cinza, mas de uma maneira geral a história é sempre a mesma, né? Que desde a infância começa a notar que não se identifica com aquele gênero, que o menino
acaba gostando de brincar de boneca e a menina acaba gostando de brincar de brincadeiras de menino, não estou falando no caso de transhomens e transmulheres, e aquilo começa a incomodar e as características sexuais secundárias começam a aparecer e aquilo começa a incomodar absurdamente aquela pessoa e as pessoas em volta não entendem, começam a confundir as questões de gênero com as questões de orientação sexual, ou seja, começam a confundir essas pessoas com homossexuais, enfim, e não com transtorno de identidade de gênero, e não com a transexualidade, né? E até que essa pessoa realmente dá um basta naquilo tudo e acaba, hoje em dia com a internet, hoje em dia com a globalização, é muito mais fácil essa pessoa obter informação com os grupos de WhatsApp, com grupos de Instagram, elas acabam vendo que não, que elas na verdade são transexuais e aí elas conseguem buscar de forma mais fluida os caminhos necessários para conseguir atingir o seu objetivo. Você acha que a internet e as redes sociais foram um fator catalisador dessas pessoas se encontrarem e se organizarem e conseguirem ter uma voz mais ativa nesse processo todo do aumento do número de cirurgias? Total, absurdamente. As meninas, como eu disse, eu lido com isso desde 2010, era muito difícil antigamente. Era muito difícil. Só para você ter uma ideia, uma demanda quase praticamente 100% das meninas e dos meninos trans é pela troca de nome. Troca de nome. Só que para troca de nome, você tem que obter um monte de laudos em cartórios para dizer que você não cometeu nenhum crime, até que você consiga trocar o seu nome, né? Antigamente as meninas demoravam 6 anos. Era um martírio, era uma dificuldade enorme. Hoje em dia, 2, 3 meses elas conseguem, né? De forma muito mais fluida, de forma muito mais rápida, né? As pessoas antigamente não tinham informação sobre nada disso, do ponto de vista clínico, do ponto de vista jurídico, para realizar uma cirurgia. Hoje em dia, um ajuda o outro de forma muito bonita, assim, sabe? Uma realmente quer ver, eu diria que assim, principalmente as mais velhas não querem que os mais novos ou as mais novas sofram tudo aquilo que elas sofreram. E isso encurta demais o caminho, assim, até chegar no objetivo final. Entenda que o objetivo final pode não ser uma cirurgia. Sim. Pode ser só uma troca de nome, pode ser só uma troca dos caracteres secundários somente através de uma humanização. A cirurgia, algumas querem, mas tem outras que não querem. Tá tudo bem, tá tudo normal. Como eu disse, não existe o preto e o branco, existem vários tons de cinza. A gente tem várias. Aqui no Pedro Ernesto, principalmente. Eu tenho, a fila aqui, ela acaba sendo muito grande por aquele funil Sim. que eu disse, né? E eu tenho algumas meninas com 5 anos de fila, por exemplo, que a gente chama para operar, doutor, decidi não fazer mais, eu sou feliz como eu sou, tô bem, e tá tudo bem. O importante é ser feliz. Exatamente. O ser humano busca isso, a felicidade, né? E uma outra pergunta que também está muito na moda, né? A gente vê essas questões de rede social também trazendo isso à moda. As cirurgias, quando são feitas fora do país, longe, o turismo cirúrgico para esse tipo de operação, qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho perigosíssimo. Tem várias histórias de meninas que, evidentemente tem meninas que operaram fora e deram tudo bem, o que acaba chegando para mim no meu consultório são as meninas que operaram fora e se deram mal, né? E aí eu tenho várias histórias, tanto de meninas que foram roubadas, literalmente roubadas do ponto de vista financeiro, como também meninas que tiveram resultados não satisfatórios e depois elas têm muita dificuldade para retornar àquele país para fazer um retoque, para fazer uma reparação e acabam caindo aqui conosco, né? Então eu tenho uma história, se vocês me permitem contar aqui, de uma menina que ela foi fazer uma cirurgia na Tailândia. Essa história é dramática. Era uma menina que trabalhava com questões sexuais, tá? E ela fez o pagamento, ela tinha um valor X ela já tinha 100% do valor da cirurgia para pagar pelo procedimento. E um cirurgião de lá pediu para segurar a data da cirurgia dela 80% do valor. E ela enviou, fez uma remessa internacional de 80% do valor. Ela segurou os 20%, comprou a passagem aérea. E o que aconteceu? Pandemia. Estourou a pandemia, isso foi em 2020. Então ela não conseguiu embarcar. Aí seguraram a questão da data da cirurgia, porque teve aquele lockdown, ninguém podia circular pelo mundo, né?
E em 2021, 2022, quando ela pôde ir para lá, o que aconteceu? Ela já não tinha mais os 20%. Ela teve que usar aqueles 20% para sobreviver. Durante a né? pandemia. E tendo em vista que ela não tinha mais o valor, ela solicitou o valor de volta. E a resposta que ela obteve foi: não devolvemos nenhum tipo de valor. O máximo que podemos fazer por você é você arrumar outra pessoa para operar com o seu dinheiro e essa pessoa é que te devolve o valor, nós não devolvemos. E essa menina perdeu e até hoje, a gente está em 2026, ela não conseguiu se recuperar financeiramente para conseguir realizar o sonho da vida dela. Essa é uma das histórias que eu conheço algumas como essa, né? Sem contar daquelas que a gente falou, né? Que não tiveram um resultado adequado e nos procuram agora justamente para fazer o ajuste final ali, para realizar realmente o sonho de forma definitiva. Do ponto de vista técnico, só técnico, faz diferença fazer fora? Não, absolutamente não. Aqui no Brasil a gente domina, o mundo é globalizado, né? A gente acessa o PubMed hoje, a gente tem todas as técnicas. Que você faz aqui, faz lá? Não existe isso. Não existe só uma técnica cirúrgica, você sabe muito bem disso, né? Você me ajuda nos procedimentos. Existem aí pelo menos quatro básicas. Existem 4 técnicas básicas, né? Eu sempre falo que assim, eu estou falando agora basicamente em mulheres trans, não em homens trans, porque isso aqui, se a gente começar a falar de homens trans aqui também, agora o negócio vai se estender de uma forma gigantesca, né? Começar a falar de neofalo aqui, aí existem dezenas de técnicas. Mas especificamente das mulheres trans, a parte externa, né, a confecção da vulva, ela é muito parecida, assim, né, em todas as técnicas, né? Em todas elas, a gente consegue fazer um pequeno lábio, um grande lábio, um clitóris e uma uretra curta, um clitóris sensitivo, né, capaz de fazer a paciente ter um orgasmo clitoriano, e uma uretra curta, fazendo com que ela consiga urinar sentada, que é um sonho também, né, muito importante dessas pacientes. Muito semelhante, assim, entre todas as técnicas. É claro que tem cirurgiões mais refinados e tem cirurgiões mais grosseiros, né? A gente tenta sempre ser o mais refinado possível para tentar transformar. A hora que a cirurgia plástica, que você encarna o cirurgião plástico ali, e a hora que a cirurgia demora 8 horas. É isso. Por isso. O detalhamento da cirurgia ser tão demorada, porque eu participo nas cirurgias, eu já te perguntei, sei lá, centenas de vezes qual é a melhor técnica, e não existe a melhor técnica, e o detalhamento do resultado final está na hora da arte da cirurgia, né? É quando a cirurgia deixa de ser uma ciência e se transforma numa arte. É isso. Aquela pintura que você vai fazer ali. É isso. É mais ou menos isso mesmo, né? Então, assim, como eu estava dizendo, a parte externa acaba sendo muito semelhante, de formas mais plásticas ou menos plásticas, dependendo do treinamento, vamos dizer assim, daquele cirurgião. Mas uma parte importantíssima da cirurgia, e aí você tem participação direta nisso, né? É a confecção da da neovagina, ou seja, da parte externa. Ou seja, a parte interna, ela tem que ser revestida por algo. Porque a gente está criando um espaço que não existe. Se a gente simplesmente não revestir esse espaço, ele vai fechar, né? E aí a gente tem 4 técnicas básicas. A gente tem a técnica da inversão da haste peniana. Geralmente acho que você nunca viu um procedimento desse meu, porque realmente nesse tipo de cirurgia a gente não precisa do cirurgião videolaparoscopista, né? A gente tem as técnicas intestinais, e aí você tem participação absolutamente direta, que são os sigmoides, os retalhos de sigmoide, que você já fez alguns comigo, e aqueles enxertos de jejuno, que talvez é a que a gente tenha mais feito nos últimos anos, né? E ainda tem as técnicas peritoneais, no qual a gente leva a membrana peritoneal e faz um flap, um retalho com ela, para fazer o revestimento parcial do canal, basicamente para aumentar a profundidade do canal, né? Então todas elas são de amplo domínio mundial, e cirurgiões experientes no Brasil, a grande maioria deles consegue ter a capacidade plena de realizar todas elas. Eu nunca recomendo que alguém saia do seu país para fazer um procedimento fora. É outra língua, é outra moeda, são outras leis, e as meninas enfrentam uma série de problemas, geralmente, quando fazem coisas como essa. Acho que o mais importante é que não tem necessidade de fazer isso, né? Porque só se faz esse tipo de cirurgia lá. Na verdade, não. Aqui a gente domina todo o processo e toda a etapa do tratamento desse tipo de acolhimento, né? Desse tipo de entender o que é o processo como um todo e dar seguimento a essa questão.
Importante, né, e, Falcão, que assim, o Brasil, ele, apesar de hoje em dia, né, a gente dominar tudo isso, o Brasil ele é muito atrasado em relação a todo esse processo, vamos dizer. Olha, esse boom está dando agora por conta de todo esse atraso que tivemos lá atrás, né, em outros tempos. Então, talvez as mídias digitais, elas estão ajudando a gente a reforçar isso que você acabou de dizer agora. Você não precisa mais ir para fora e as mídias ajudam as meninas e os meninos a entenderem isso. Eu creio que em uns 5 anos assim, ninguém mais vai para fora para fazer. A informação está muito difundida com Facebook, com Instagram, com YouTube, com esse tipo de trabalho que a gente está fazendo aqui agora. Isso também ajuda demais nessa questão da informação e a cada vez mais vai diminuir as meninas e os meninos que vão precisar de ir para fora para fazer um procedimento como esse. Bom, cara, fico feliz em saber disso e concordo com você. Eu acho que realmente são questões que o mundo globalizou. Você pode, mais próximo do seu ambiente, da sua família, dos seus pares, conseguir um resultado absolutamente favorável, porque é do que se trata, né? Voltando um pouquinho no assunto relacionado à técnica cirúrgica, Falcão, eu não sei se você se lembra, há uns 3 anos atrás, 3 ou 4 anos atrás, quando nós nos cruzamos lá no Hospital São Lucas, Copacabana, quando eu perguntei eu falei mais ou menos qual era o tipo de cirurgia que eu estava fazendo, o que eu precisava, né, da retirada ali de uma alça ali de 30 centímetros de jejum, ou eu precisava de uma rotação de um retalho de sigmoide. Perguntei se se sentia apto para fazer uma coisa como essa, e você falou, tranquilo, né? E acho que a primeira que nós fizemos já tem uns 3 anos mais ou menos, e eu lembro que eu fiquei assombrado, assim, assombrado mesmo, a palavra é essa, com a velocidade, com segurança, que você fez para mim tudo aquilo que eu te pedi para fazer, né? E isso é muito importante, assim, porque se trata de uma cirurgia muito longa. O seu tempo cirúrgico, aquilo que... Se você me entrega aquilo com grande velocidade e segurança, você me dá tempo para eu entregar uma estética melhor, mantendo a segurança do meu procedimento cirúrgico, né? Então, eu queria falar aqui de verdade que eu sou muito feliz por ter você dentro da minha equipe. A sua velocidade e a segurança que você passa para a gente durante o procedimento me ajudam muito nos meus resultados. Eu acho isso interessantíssimo, porque, na verdade, quando a gente está nesse tipo de operação, trabalhando no intestino normal. Isso. Então, quando você está acostumado a fazer cirurgias em doenças, quando você trabalha com um órgão normal, fica muito mais simples de fazer. E isso talvez traduza esse tempo reduzido para fazer a operação. E a gente faz isso todo dia, né? Todo dia. A gente faz, sei lá. E eu adoro participar, acho interessantíssimo, a gente aprende, né? O que eu vou aprender hoje? Aprendemos todo dia. Todo dia tem uma coisinha diferente para aprender. Luiz, outra questão aqui que me causa um pouco de dúvida. Como cirurgião bariátrico, muitas pessoas que decidem pelo tratamento cirúrgico da obesidade procuram direto o cirurgião e a partir daí ela é direcionada para o preparo dentro de uma equipe multidisciplinar. No caso desse tipo de tratamento, ele sempre vem de um endócrino ou de um psiquiatra ou de um psicólogo ou ele pode eventualmente procurar inicialmente o urologista? Uma excelente pergunta aí, Falcão. Como eu disse, todo o processo é regulamentado, né? Qualquer médico que conheça a regulamentação é capaz de dar um primeiro atendimento e uma primeira orientação para os pacientes, homens ou mulheres transexuais, né? Então, um clínico, um endócrino, um psiquiatra, uma psicóloga ou um cirurgião podem conduzir o atendimento inicial. O importante é a multidisciplinaridade. Essa pessoa que dá o primeiro atendimento tem que ser capaz de entender o processo e encaminhá-la ou encaminhá-lo para os outros profissionais que vão participar de toda a condução até a construção final. Bom, Luiz, nós temos aqui algumas perguntas que surgiram e eu queria que você me respondesse se são mitos ou se são verdades. A primeira pergunta é, urologista só atende homem? Absolutamente não, isso é um grande mito, né? Na verdade, o urologista, ele é o responsável pelo sistema urogenital. O que é o sistema urogenital? Rim, ureter
bexiga, uretra, pênis e eventualmente até vulva também, vulvas e neovulvas, né? Então o urologista, ele atende todo esse sistema de homens e mulheres, cis ou trans, não importa. Outra dúvida aqui interessante. Cirurgia de afirmação de gênero é só estética? De jeito nenhum, esse é um dos maiores mitos, né? Cirurgia trans é saúde, né? Ela é estética e funcional também, né? A pessoa absolutamente não se vê com aquele corpo dentro dela. Então, quando a gente adequa o corpo à mente, a gente gera saúde para a pessoa. Então, é um mito absurdo isso. Interessante mesmo. Eu percebo dessa maneira também. Uma outra pergunta aqui. Depois da redesignação, não precisa mais de urologista? E aí também isso fala a favor da cirurgia que é feita distante, né? Com certeza, né? Então esse é um mito também. A gente tem que entender que, eu sempre falo, tanto para as meninas quanto para os meninos que eu opero, que operou comigo é um casamento eterno. Para sempre você vai precisar de mim, né? Quando a gente faz uma transgenitalização feminilizante ou masculinizante, essa pessoa ela vai precisar da gente ao longo de toda a vida. Eu sou o ginecologista da mulher trans e eu sou o urologista do homem trans para sempre, né? Então, outros problemas do sistema urogenital podem acontecer perfeitamente após a realização de uma cirurgia como essa. Eu diria que, assim, nos homens trans que fazem neofalos, né, que fazem aqueles falos maiores, mais ainda, porque muitos problemas vão acontecer ao longo de toda a vida dessa pessoa e constantemente ela vai estar precisando dos nossos serviços. Luiz, pensando nas pessoas que estão assistindo a esse nosso encontro, qual é o conselho, a dica que você daria para uma pessoa que está começando e pensando em todo esse processo? Pensando num conselho que eu daria para uma pessoa que está buscando o início desse processo, a dica é a seguinte: você vai encontrar no Google, nas mídias digitais, muitos profissionais que fazem propaganda desse tipo de procedimento. Tanto da parte clínica, hormonização, quanto da parte cirúrgica, que entenda que a parte cirúrgica não é somente a parte genital, não é somente a transgenitalização. Os homens, por exemplo, os homens trans têm as mastectomias, os homens trans também têm as histerectomias, as retiradas de útero, nas mulheres trans também tem o implante de prótese. Então você vai encontrar muita propaganda em mídias digitais e também no Google, no tráfego pago principalmente, a respeito desse tipo de cirurgia. A minha dica é: pesquise. Pesquise quem é essa pessoa. Pegue o CRM dessa pessoa, primeiro veja se realmente é um médico. Veja dentro do conselho regional, é fácil acessar o conselho regional, tanto o conselho regional do Rio de Janeiro, de São Paulo, cada estado tem um conselho regional. Veja se essa pessoa tem RQE, que é um registro de qualificação profissional. É um registro de especialista realmente na área. Só aí você vai realmente procurar essa pessoa, você vai sentir segurança para iniciar o seu processo. Tanto a parte clínica, quanto também da parte cirúrgica, porque são procedimentos absolutamente irreversíveis. E eu sempre digo que, quando o primeiro é bem feito, é fácil resolver qualquer retoque. É fácil atingir a quase perfeição. Agora, quando o primeiro procedimento é mal sucedido, a gente nunca vai conseguir atingir um nadir positivo, nunca a gente vai conseguir atingir um grande resultado. Bom, pessoal, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Eu adorei a conversa de hoje. Receber o Luiz Augusto foi excepcional. Se você assistiu o vídeo até aqui, por favor, curte, compartilha para que esse nosso conteúdo possa chegar ao maior número de pessoas.